Estamos numa semana muito decisiva, muito importante, uma semana em que Deus já tem falado aos nossos corações, já temos sido muito ministrados pelo Senhor, por Sua palavra, e tem sido um tempo muito especial para nós. Seguimos no propósito, orando no propósito do Aviva, pedindo ao Senhor que Ele fale, ministre, derrame da sua graça sobre nós, e temos orado, temos clamado, temos levado pessoas que estão com alguma circunstância de tristeza, de carência, de dependência, de depressão, ali na sede, todas as terças-feiras. Quero te convidar a ir, participar, levar essa pessoa. Tem havido ali curas, tem havido ali sinais, maravilhas. Deus tem transformado vidas, Deus tem salvado vidas ali todas as terças-feiras, de 18 horas até às 19h10. E Deus tem feito uma obra grandiosa. Na terça-feira passada tinha um jovem lá, por nome Pedro, e ele hoje cedo estava até aqui também. Hoje ele está aqui também, né? Aqui à noite. Fica de pé, Pedro. Ele deu um testemunho tão lindo, porque ele estava aqui, né? No domingo passado, quando eu falei que vamos ter aqui 53, ali foi falado 53, mas são 54, né? E eu vou te dizer por quê. Porque o Pedro estava aqui, ele falou, eu podia batizar, né? Eu já me converti, estive lá no encontro com Deus, participei, fui restaurado, fui transformado. E aí ele falou isso aqui no culto, enquanto o pastor falava sobre a celebração do aniversário da igreja, no dia 1º de outubro. E quando ele saiu, o filho dele o abordou, veio com um papel e disse, pai, você está vendo esse desenho aqui, esses pontinhos pretos? E essa água aqui, esse aqui que está aqui na água é o Senhor. E esses pontinhos pretos são as pessoas aplaudindo o Senhor batizando. E aí ele falou, como não ouvir a voz de Deus em tudo isso, né? Deus tem feito realmente maravilhas, e quero desafiar você a não só isto, mas também a participar conosco, pegar o seu convite especial para as autoridades, os chefes de Estado, as pessoas queridas também do comércio. Pegue lá no balcão da secretaria e vamos abençoar Jardim Camburi, porque Deus tem feito maravilhas. Bem, só na Vale do Rio Doce trabalham cerca de 15 mil pessoas. Você pode imaginar o que é isso? 15 mil pessoas só lá na Vale do Rio Doce. Então nós temos um grande desafio, fora as outras estatais, empresas, fora o comércio aqui de Jardim Camburi, e nós cremos que Deus fará uma grande obra no nosso meio. Eu vi ali pessoas de Moça Bonita, irmão Vidalete, irmã Terezinha, irmão Daniel, são moços bonitos e uma moça bonita. Fica de pé, por favor, esse povo lindo do Senhor Jesus, que vem aqui nos visitar, irmãos muito queridos. Eu tenho certeza que depois você, quando estiver assistindo o culto aqui, vai poder presenciar esses irmãos que nós amamos tanto aí, e você que é de Moça Bonita, que assiste o culto de Jardim Camburi, né? Muito bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor em Neemias, capítulo de número 9. O tema da palavra nessa noite é mais de Deus. Que conexão maravilhosa com a equipe de adoração nessa noite, né? Que coisa linda vermos este mover do Senhor aqui conosco. Quantos aqui já fizeram um encontro com Deus? Levanta a sua mão. Você já fez um encontro com Deus? Você que viu que a pessoa que está do seu lado e não fez ainda, você está do lado dela e você vai ajudar a pagar a inscrição para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi à toa, né? Ninguém sentou do seu lado hoje, Alessandro. Hein, Sandra? Não, eu estou falando isso é o seguinte. Você vai pedir a direção de Deus. Já que foi bom para você,
você vai abençoar uma pessoa no encontro com Deus. Amém? Com a parcela, junta a célula lá, um dá 20, outro dá 25, outro 50, outro dá 100, não sei. Vamos abençoar o amigo, o nosso RI, que a gente quer alcançar para Jesus. Amém? Já fez, Humberto, o encontro com Deus? O Humberto já fez, não ia pagar para você, perdeu, agora nós vamos pagar para outro, né? Amém? Bênção. Vamos então apoiar, abençoar e investir nessa obra tão maravilhosa. Quero então convidar você a abrir aí a preciosa palavra de Deus em Neemias 9. Essa semana é uma semana também muito decisiva para a questão do jejum, né? E nós queremos que você esteja jejuando num tempo com a sua célula, jejuando, se separando, orando, consagrando, separando um tempo, algumas horas, abstendo de algumas coisas que você mais gosta, consagrando. Essa semana, até o dia 23, essas próximas semanas, aliás, nós vamos pisar em um terreno, imagina comigo, em que muitas pessoas já consagraram aquele estabelecimento a outros ídolos, entidades, principados. Mas o povo de Deus, destemidamente, sem medo, na autoridade do Espírito Santo, vai lá semear a palavra de Deus, meus irmãos. Não é pouca coisa que estará nas suas mãos, é a palavra de Deus. Se revista com a autoridade do Espírito Santo de Deus, porque 25 mil Bíblias é a primeira etapa. Nós temos milhares de pessoas aqui que não se converteram a Cristo Jesus, e eu creio que esse lugar vai ficar pequeno para a quantidade de pessoas que nós vamos ganhar em Jardim Camburi, em Serra, em Vitória, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sei, querido, como que você se encontra diante disto. E o lugar mais fácil é você se sentar e cruzar os braços. Mas nós não vamos imbuídos na nossa habilidade, na nossa capacidade. Nós vamos imbuídos do Espírito Santo de Deus, o Senhor, que vai à frente de nós, e juntos nós vamos semear a preciosa palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos então ler o texto da palavra de Deus. No dia seguinte, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si, os da linhagem de Israel, e se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades de seus pais, levantando-se do seu lugar. Leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte, eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, só nome para você colocar aí nos seus netos e nos seus filhos, hein? Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, as Abineias, Serebias, Odias, Sebanias e Pitaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor o vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se diz: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és, Senhor. Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, e a terra, e tudo que nela há, os mares, e tudo quanto há neles. E tu os preservas, e
todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Bem, hoje pela manhã nós já falamos um pouco sobre o jejum. Jejum é você abster do pão da terra para se alimentar do pão dos céus. Quando você pergunta a si mesmo nessa noite, você se alimenta mais das coisas da terra ou das coisas dos céus? Isso é fácil. Quanto tempo você fica conectado em Deus, ligado em Deus? Quanto tempo você fica conectado nas suas coisas? Muitas vezes nós desligamos o nosso modo on para Deus, entramos no modo off e ficamos offline para Deus. Quando eu proponho para você este tema nessa noite, mais de Deus, é porque nós precisamos chegar a uma conclusão aqui nessa noite. A nossa vida, ela tem sido muito em torno de nós mesmos. Eu leio o texto e eu fico extremamente constrangido com este texto. Eu não sei você. Porque por 3 horas em pé. O texto me diz isso, que 3 horas em pé. Eles leem a Torá. Eles são lembrados da palavra. Existia no coração deste povo um temor por Deus. Um amor pela palavra. Um amor pelas escrituras. Naquele mesmo momento, 3 horas, eles adoram. 3 horas, eles ouvem a Torá. E por algumas horas, eles começam a confessar os seus pecados. A reconhecerem que eles haviam pecado contra Deus. Meus irmãos, se você for ler, se nós formos ler toda essa descrição aqui, de como o povo reconhece o quanto eles abandonaram a lei, se esqueceram de Deus, deixaram a prioridade que é o Senhor, abandonaram o primeiro amor, e foram se esquecendo, e foram vivendo num modo em que eles preocupavam muito mais com as suas coisas. Agora, afinal de contas, eles eram escravos. E o escravo, ele não tem vontade própria. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos perdendo a nossa vontade, porque nos tornamos doulos, escravos de Cristo, que não temos mais a nossa vontade, pois o escravo, o servo, o doulos, ele não sabe qual é a vontade do seu dono. Nós nos tornamos agora amigos de Deus, porque passamos a entender qual é a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais de Deus você tiver na sua vida, menos você terá de si mesmo. E essa ideia do jejum traz para nós esse controle que o Espírito Santo quer fazer sobre a nossa carne, sobre os nossos apetites. Paulo, ele viveu essa crise lá em Romanos 8, verso de número 17, ele diz: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Essa dualidade, Paulo não só escrevendo aos romanos, mas escrevendo também aos irmãos lá de Corinto. Os irmãos de Corinto foram denominados como irmãos sarkikos, de sarkis carne. E Paulo estava escrevendo a eles e dizia assim: mas eu quero que vocês se tornem pneumáticos.
Eu quero que vocês se tornem espirituais, porque o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele discerne, ele compreende, ele entende, ele sabe qual é a vontade de Deus. E é interessante olhar para o aspecto do jejum, porque o jejum, ele vai minimizando esses apetites, esses impulsos, essas vontades do nosso querer, do nosso impulso carnal, dos nossos olhos, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos. E quanto mais nós aspiramos por Deus, menos nós queremos as coisas da carne. É interessante que em 2 textos de Mateus, Mateus 6 e Mateus 9, Jesus usa a expressão para jejum de nestio, que é não comer, que é a palavra grega para aquilo que se opõe, é o contrário, nestio, é justamente não comer. Então, essa ideia de privar-se de comer. Hoje nós entendemos que assim como Deus fizera com Daniel, fizera com Esdras, fizera com Neemias, os grandes homens de Deus como Joel, que promulgou um jejum, Jonas também, lembra da história de Jonas, quando Jonas, ele prega o evangelho em Nínive, todo o povo, toda a cidade declarou um santo jejum, até os animais. Então nós temos argumentos na palavra de Deus para entender que quando nós entramos num propósito de oração, num propósito de uma ação, e nós queremos esse mover de Deus sobre nós, nos dando habilidade espiritual, capacidade, discernimento, percepção, no mundo espiritual, para entender o que está acontecendo dentro da nossa casa, porque quando nós estamos ainda no mundo natural, a gente não discerne. A gente não vê as brechas que estão entrando, as frestas dentro dos muros que você está lá erguendo, trabalhando, construindo. Aí você ergue aqui para ser um muro de contenção que vai impedir que inundações do medo, inundações da ira, inundações da impaciência, todas as obras da carne, impureza, lascívia, que Gálatas 5 vai nos dizer a partir do verso de número 18, vai falar sobre essas obras da carne, ira, contenda, dissensão, facção, idolatria, coisas que os homens que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Aí você ergue um muro aqui de contenção para impedir essa inundação das obras da carne. Mas aí o inimigo, como é astuto, ele entra por uma outra área. É por isso que nós estamos com essa ação, como Neemias, no processo da reconstrução, reconhecendo, nós precisamos nos privar de comer, de alimentar. Nós precisamos mudar a alimentação. Sabe por quê que às vezes existe muito vazio e muita carência na sua vida? Porque você quer comer qualquer coisa, quer se alimentar emocionalmente, espiritualmente, qualquer palavra te encanta, porque você ainda não encontrou a sua satisfação em Cristo. Mas eu lhe garanto, querido, que o dia que você encontrar a sua satisfação na pessoa de Deus, o dia que você começar a se fartar das delícias da mesa do Senhor, você não vai ficar à procura de amores terrenos, você vai querer mais de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com você nessa noite, escolha a sua prioridade. Escolha a sua prioridade. É você se desligar da euforia da alma. Você se ligar na palavra. É você estar desprendido da sua carne. Quando Daniel buscou o Senhor, ele foi visto por Deus. Quando Pedro e João buscaram a Deus, vão frente à porta formosa, eles foram vistos por Deus. Deus tinha um olhar especial para um Estevão. Estevão na Bíblia significa diadema, coroa. Alguém de alto quilate.
E é muito interessante, porque quando você chega em Atos 7, do verso de número 53 a 58, o final do capítulo de número 7, Estevão estava ali sendo apedrejado, e é o único momento nas Escrituras que Jesus Cristo, à destra do Pai, está em pé. Todas as vezes que Jesus aparece no Novo Testamento, à destra do Pai, ele está sentado. Mas ali, quando o diadema, a coroa que é Estevão, ele estava sendo visto pelo Pai, por Jesus, ele se coloca de pé, porque está para passar pelos portões celestiais de pérola, os portões da eternidade, alguém que foi visto pela eternidade, alguém que era digno de entrar lá, porque viveu uma vida diferenciada, viveu uma vida com mais de Deus, mais da presença, mais do Espírito, mais da coroa, mais do diadema que foi Estevão, mais da presença do Espírito Santo. Então nós queremos Deus, mais porque queremos que Ele se revele a nós, e o jejum, a separação, a consagração, é justamente para isto. Por isso que Jesus, Ele espera que você jejue, porque em Mateus 6, Ele falou, quando jejuarem, não sejam como os hipócritas, que vão para as praças, e lá eles oram, e acham que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não, quando vocês jejuarem, lavem o rosto, arrumem o cabelo, e ninguém precisa saber que você jejuou, que você se separou, que você se consagrou. A palavra para conhecer mais a Deus, eu descobri, eu fico, todas as vezes que eu leio João 17, verso 3, eu fico encantado, meus irmãos, porque João 17, 3 fala sobre conhecer Deus, e lá diz que esta é a vida eterna, que te conheçam, a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ah, como eu amo essa porção, e eu comecei a entender, mas a vida eterna é esta. E eu fui lá no original para descobrir o que é essa palavra conhecer a Deus mais. E a palavra original é gnosko, que significa conhecer a Deus com total intimidade e eternamente. É como quem diz assim, cada vez que você se separa e conhece mais a Deus, e você quer mais a Deus, mais você conhece algo de Deus que você não conhecia. Quando eu me casei com a Kelly, em 1998, 25 anos atrás, dia 7 de fevereiro de 1998, eu achei que eu já conhecia a Kelly. Na verdade, eu conheci a Kelly com 9 anos e me apaixonei. Ela tinha 9 anos, eu tinha 9, não era pedofilia, pode ficar tranquila, viu? Eu a conheci, e o pai dela me apresentou, falou, já sabe cozinhar. Eu falei, é com essa que eu vou casar. Fazia galinhadinha lá embaixo, no quintal. Brincava de cozinhadinha e me chamava para comer a cozinhadinha. Na verdade, o pai dela até apresentou falando assim, essa é minha filha, tem 9 anos e já sabe fazer angu. E quando ele apresentou a Kelly com 9 anos fazendo angu, eu falei, eu quero comer dessa cozinhadinha aí. Pelo menos passar fome eu não vou passar fome, Antônio. E comecei então as cartinhas, né? Naquela época tinha cartinha, gente, era uma coisa tão pura, tão linda. Nem beijar a gente beijava, não beijava. Não, naquele momento não. Éramos crianças e ela escrevia cada cartinha. Algumas ela usava e falava assim, chéri, querido, em francês. Que coisa linda! E a gente foi se conhecendo. Quando nós nos casamos, um lado que a Kelly não conhecia é que eu gostava de dormir com um ventilador bem perto de mim. Alguém se identifica nessa noite? Levanta a sua mão. Corajosos, levanta a sua mão.
ventilador perto. E ela sentiu um frio, gente. Mas um frio virava para o canto, para o lado. Esse era um lado meu que ela não conhecia. Com o tempo ela foi gostando do ventinho. Foi gostando. Depois nós melhoramos um pouquinho, compramos ar-condicionado. Aí já dormia com o ar-condicionado e o ventilador também. Alguém se identifica nessa noite? Depois, o tempo foi passando, esses 25 anos, eu já não aguento o ventilador perto de mim, e ela quer o ventilador. Com ar-condicionado ainda. Algumas coisas estão mudando no interior desta tua serva, Senhor. E aí a gente vai descobrindo que a gente não conhece. Essa ideia que nós vamos nos aprofundando é gnosko. É a ideia de que quanto mais eu conheço, mais eu quero. Porque essa ideia de um oceano profundo que é o Senhor, eu vou conhecendo. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou vendo a minha pequenez. Sou indigno. Essa foi a realidade do povo. Confissão, amor à palavra, exaltação a Deus. Eles começam a adorar, eles começam a ver a grandiosidade de Deus. Quem está em avivamento, quem está buscando avivamento, começa a ver a grandiosidade de Deus, quer mais a Deus, começa a adorar. Ah, Senhor, Tu fizestes o céu dos céus, os Teus exércitos, a terra. Eu acho lindo porque o texto diz que Ele ainda cuida. Ele continua cuidando. Achaste o teu coração, o verso 8 diz, o teu coração fiel perante ti. E com Abraão tu fizestes uma aliança. O povo começa a lembrar quem é Deus. Uma adoração é isto, lembrar quem é Deus. Quem é Deus para você? Ele é o meu Senhor. Ele é o meu provedor. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que me libertou. E me tirou lá das garras do inferno, me levou para perto dele, e agora eu quero conhecê-lo mais. E quando eu me aproximo de Deus, eu me arrependo. O Francis Chan, ele escreveu um livro chamado Multiplique. E o Francis Chan, ele disse uma visão sobre arrependimento diferente que eu não conhecia. E ele disse que arrependimento é virar de lado. É justamente essa ideia grega de metanoia, que é uma metamorfose, é uma mudança de mentalidade, que Paulo vai falar lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas o Francis Chan diz que, fazendo um paralelo, como se fosse um grande exército vindo em sua direção. Ele está vindo contra você. E aquele exército é muito mais poderoso do que o seu. E continua Francis Chan, ele diz o seguinte, que aí você percebe que aquele exército é tão poderoso, que você só tem uma alternativa, é virar de lado. É reconhecer a grandiosidade do seu Deus e dizer assim, eu me rendo, eu me prostro, eu reconheço que Tu és a prioridade da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não buscar a Deus nas primeiras horas do seu dia, dificilmente você vai procurar nas últimas. Se Deus não for a sua prioridade, o primeiro, dificilmente Ele será buscado nas últimas horas. Em segundo lugar, eu penso com você, seja movido pela eternidade. Interessante que quando Deus vem a você, você se torna seletivo. Você renuncia, você coloca as coisas no altar, no devido lugar. É vida no altar. Sabe, essa família que você precisa colocar nas mãos de Deus, esse é o tempo que Deus está nos chamando para isso. Essa vida que você ainda não entende, não compreende, por quê, para quê. Algumas situações acontecem com você, mas a fé, o mais de Deus vai te levando para um lugar mais alto, para ser movido pela eternidade.
E quando você é movido pela eternidade, você entende que você recebe um selo, uma marca. Lá em Efésios 1:13, a Bíblia diz assim, que quando ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito para o dia da redenção. Aí é muito interessante porque lá em Efésios também 4, verso de número 30, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, não extingais, não apagueis o Espírito que habita em vós, no qual fostes selados, marcados, carimbados, para o dia da redenção final. Interessante. Aquele que uma vez foi marcado, ele recebe agora um carimbo diferente, porque quando você nasce, você recebe um carimbo, não recebe? Você tem o carimbo da terra. Inclusive, quando o bebê nasce, carimbam o pezinho dele para ele fazer lá e carimbar o pé. Ali é a sua humanidade. Você tem um carimbo que é o carimbo da terra, um selo que é o selo da terra. Mas quando você vem para Deus, você recebe um outro selo que é o selo do Espírito. E aí você começa a ser movido pela eternidade, movido pelos céus. O jejum, a separação que Neemias ele está aqui declarando é exatamente isto. Que agora há um mover de Deus em mim, um mover do Senhor na minha vida, Ele me move. O texto eu acho fantástico porque o verso 3 diz, levantando-se do seu lugar, movimento, leram, ação, atitude, clamaram em alta voz, entenderam que agora os céus estavam sendo a grande atração da vida deles. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. O seu dinheiro, ele tem recebido o selo, a marca, o carimbo dos céus? A maneira como você gasta o seu dinheiro, os seus recursos? O seu carro tem sido um carro que está sendo um carro guiado por Deus, direcionado por Deus, ele é usado para Deus ou para o pecado? A sua fala recebe o carimbo dos céus? Você pode afirmar nessa noite que você busca realmente as coisas do alto, porque a sua fala, a boca fala do que o coração está cheio, porque os lábios são reveladores dos conteúdos que temos no coração. Por isso que a boca fala. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Os meus lábios revelam os conteúdos que eu abarquei dentro do meu ser. Suas palavras, o que você diz, o Senhor nessa noite pode dizer assim, tem o meu selo, tem a minha marca. Os membros do seu corpo podem dizer nessa noite assim, recebem o carimbo dos céus. Eu sou movido pela eternidade. Paulo vai dizer uma coisa linda em Colossenses 3, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Olha que coisa linda. Mantenham os seus olhos fixos nas realidades do alto. Mantenham os olhos fixos, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida, olha que expressão linda, está escondida com Cristo em Deus. Agora a sua vida está escondida com Cristo. É Paulo dizendo assim, agora você está protegido. Por quê? Porque você pensa. Sua grande preocupação é a eternidade. A eternidade daquele que está do seu lado, a eternidade daquele que vive com você. É a sua própria vida. John Bevere escreveu o livro Movido pela Eternidade. Ele disse, devemos nos tornar vasos transparentes. Um vaso transparente não traz a glória para si mesmo, mas glorifica o que nele contém.
Não importa o que você pensa sobre Deus, Ele é o seu anseio mais profundo. Olha que coisa extraordinária, John Bevere vai dizer. Não importa o que você pensa sobre Deus, Ele é o seu anseio mais profundo. O contentamento e o preenchimento que todos os seres humanos buscam pode ser encontrado somente ao reconciliar-se com o nosso Criador. O contentamento e a satisfação que você busca só pode ser encontrada quando você se reconciliar totalmente com Cristo. Em último lugar, escolha a melhor parte. Este povo agora só tinha uma atitude. Depois de toda essa descrição, o verso de número 38 do capítulo 9 vai dizer assim, que o povo faz uma aliança com Deus sobre guardar a lei, e diz: por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel, e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Selaram aquela aliança. Selaram aquela aliança. Eu quero dizer para você que você precisa entender que o jejum é uma questão de morte. Entenda isto. Em último lugar, entenda isso. É uma questão de morte. É seu jeito de ser, seu jeito de falar, sua forma de agir, sua forma de pensar, aqueles entulhos que Deus quer que você tire. Eu me lembro, querido, na pandemia eu morava numa casa e tinha um jardim. Nós moramos ali por cerca de 3 anos naquela casa. Só que aquela grama, tudo que plantava lá, é interessante, morria. E na pandemia, todo mundo confinado, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Eu tenho certeza que você aprendeu a fazer pão caseiro. Quem aqui aprendeu a fazer pão caseiro na pandemia? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Pode me chamar que eu vou lá tomar café na sua casa essa semana. Perdão, é na outra, porque essa semana é do jejum. Então nós não vamos comer o pão caseiro que você faz. Aquele aprendeu a fazer pão caseiro. Foi uma delícia. Eu estava lá agora nesse feriado, na casa do irmão Paulo e da irmã Ana, lá no alto, no Parque do China. E ele aprendeu a fazer um pão caseiro de chocolate, que é um céu na terra literalmente. Então, eu olhava aquele jardim que a gente plantava, nada plantava. E eu arrumei um carrinho de mão, com pá, até parece que eu tenho cara de jardineiro, né, de paisagista, né, que faz ali alguma coisa, né, com jardim. Mas a irmã Kelly tem umas ideias mirabolantes e maravilhosas, né? E ela, como minha grande incentivadora, ela falou: a gente podia arrumar esse jardim. Eu disse: bora, estou aí. Eu só não tenho as ferramentas, mas vontade eu tenho. E aí nós fomos arrumar o jardim, só que a primeira situação que nós identificamos, a terra, gente, era úmida. Tudo ali que fosse plantar, não iria brotar. E eu peguei toda a minha força. Eu tenho uma força. Quem lembra? Só os cinquentenários vão lembrar disso. Eu tenho uma força, é He-Man, né? E aí peguei toda a minha força, reuni tudo que eu tinha. Não podia chamar ninguém porque era distanciamento. E aí cada um na sua, cada um no seu quadrado. E eu fui pegando aquela pá e tirando aquela terra. E ela falava para mim: tá tudo bem aí? Cada pá que eu dava, tá tudo bem. Está tudo maravilhoso. E fui tirando aquela terra. Aí surgiram uns Sambalates, uns Tobias do lado de lá, olhando eu trabalhando no meu, entre aspas, muro, no meu jardim. E falaram: rapaz, você está tirando essa terra? Falei: tô, sim senhor. Você não pode tirar essa terra não? Falei: essa terra não brota nada, rapaz.
E os Sanbalates ficaram lá rindo. Sempre surge os Sanbalates e Tobias no seu projeto, pode saber. E eu fiquei lá, cavando, puxando, tirando, enchia carrinho e tal. Graças a Deus aquela casa tinha uma hidromassagem. No final eu ia para a hidromassagem, porque eu já não era ninguém à noite, né? E aí ia para a hidromassagem, ficava. No outro dia levantava animado. Você está bem, meu irmão? A Kelly falava, está bem, meu amor? Eu falava, eu tomei um Dorflex aqui, está tudo sob controle, né? Vamos embora, vamos no projeto. E seguimos no projeto. Depois chegou a hora de vir a terra adubada. Terra adubada, meu irmão, quando você coloca e planta a grama. E a Kelly teve umas ideias também de colocar ali uma orquídea bambu com uma flor linda. Tinha mais algumas coisas que eu não estou lembrando agora, porque essa mulher é muito artista. E nós fomos colocando. E depois veio a iluminação. E colocamos, passamos o fio. Ligamos uma iluminação verde. Alguns pontos azuis. Algumas luzes que brilharam aquele jardim. E numa manhã eu acordei para ir aguar a grama, porque quem planta grama tem que aguar. Eu fui aguar e haja água, eu já estava quase furando uma cisterna para aguar, que é agora aquele projeto. E aí comecei a aguar, de repente, eu não observava, mas as borboletas começaram a vir. Eu falei, Kelly, vem cá, será que é só eu que estou vendo? Antes as borboletas não vinham. Mas agora até as borboletas estão vindo aqui para esse jardim. Às vezes, querido, a gente desiste no meio do projeto por achar difícil. E eu confesso a vocês, que cada pá que eu dava ali, cada carrinho de mão que eu enchia, eu falava, aonde eu fui enfiar o meu pé? Que história é essa? Agora eu vou até o final. Que tipo de homem sou eu? E fui até o final. E o projeto ficou lindo. A casa virou outra. A entrada virou outra. A iluminação, tudo. A luz brilhou naquele lugar. As borboletas vieram. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim foi um dia quando o Senhor criou o jardim do Éden. O Senhor criou um jardim lindo para nós desfrutarmos. Mas o pecado trouxe morte. E tudo que você intencionava plantar, morria. Porque o grande propósito de Satanás é roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele veio. E como viticultor, agricultor que Ele é, Ele insiste em reconstruir um jardim, que embora nessa terra, no nosso jardim, somos feridos, há feridas, há machucados, mas o viticultor está ali, às vezes até fazendo algumas podas, né? Que fazem com que você chore, mas você vai começar a frutificar a 30, a 60 e a 100 por uma, para o louvor da glória dEle. Eu não sei, querido, se você está como eu imagino que sim. Nós estamos cansados das coisas da terra, porque nós queremos morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo Jesus. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte. Talvez você diga, eu cansei das coisas da terra, eu estou cansado. E você nessa noite vai dizer assim, Senhor, dá-me forças, venha ao meu encontro, venha ao meu socorro, venha fortalecer a minha fraqueza. Dá-me graça para eu carimbar a minha vida inteira com as coisas do alto. Buscar as coisas do alto, porque eu cansei do pecado. Venha com o teu socorro em minha fraqueza. Deus hoje está dizendo para você, você pode carimbar o seu corpo,
carimbar a sua mente, selar o seu espírito, carimbar a sua sexualidade, carimbar os seus lábios com o selo do Espírito Santo e dizer assim: eu vou caminhar por mais de Deus. É isso que eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero mais da presença do Senhor, eu quero carimbar os meus relacionamentos, eu quero mais de Deus, eu quero Ele como a minha prioridade. Feche os seus olhos, querido. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa noite, nós estamos nessa noite diante do Senhor. E nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo e não há outro como o Senhor. E nessa noite nós queremos, Pai, receber o selo do Senhor na nossa casa, na nossa vida. Se coloque de pé, igreja, e comece a pedir isso, comece a clamar. Vire para a pessoa que está do seu lado, comece a orar com ela nessa noite, a dizer: meu irmão, eu quero orar para que Deus te fortaleça nas suas fraquezas, que o Senhor venha inundar a sua vida. Vire-se para Ele agora, ore com Ele, ore por Ele. Mortificar a carne, mortificar o eu, como vai dizer Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, olha que coisa linda, e se entregou por mim. Eu não quero viver para mim mesmo, eu vou mortificar o meu eu. Diga isso para Deus, diga isso em favor do seu irmão. Fortaleça o meu irmão, Pai, fortaleça a alma dele, fortaleça o espírito dele, fortaleça a casa dele, fortaleça o lar dele, fortaleça os negócios dele, prospere espiritualmente, lhe dê inteligência emocional, lhe dê inteligência espiritual, cure a sua alma, cure o seu coração, cure a sua mente, cure, Senhor, o seu filho, a sua casa, o seu marido. Nós cremos, Pai, que através dessa separação que faremos para o Senhor, talvez alguns em algumas horas do dia, outros, Pai, farão isto, talvez, Senhor, durante um dia inteiro, só tomando água de coco, tomando água, se abstendo como Daniel, de alguns alimentos, das iguarias do rei, irão jejuar, não serão movidos pelas coisas terrenas, mas movidos pela eternidade, porque queremos mais de Ti, Pai. E quanto mais Te conhecemos, vamos descobrindo que ainda tem muito mais para conhecer, muito mais, muito mais, muito mais. E aquele que separou a cada um de nós é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Isso que você está pedindo agora, Deus pode fazer infinitamente mais. É essa vitória sobre o pecado que você está pedindo, essa vitória na relação, no relacionamento, na casa, nos negócios, na sua relação conjugal, na sua relação com o filho, com o pai, com a mãe, com aquele irmão que está tão distante que você não fala com ele, com o perdão que precisa acontecer. Hoje Deus está derramando a unção dele, porque você quer mais dele nessa noite. Diga para Deus: eu quero mais, Senhor, eu quero mais de Ti. Diga para Ele: eu quero mais, Senhor, eu quero Te conhecer mais, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor, eu quero mais, mais, mais. Eu quero Te conhecer, eu quero abandonar tudo para conhecer a sublimidade de Cristo Jesus, aleluia. Eu quero conhecer, Pai, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus o Senhor. Eu considerei tudo como perda para conhecer a sublimidade de Cristo Jesus.